Papa Leão XIV, uma alegria ou já é uma decepção? É sobre isso que nós vamos falar aqui no vídeo de hoje, as primeiras impressões e o que o pessoal tá compartilhando aí na internet. Então fica comigo até o final do vídeo, tá bom? E depois você faz comentário. Assiste o vídeo todo, depois você faz o seu comentário, combinado? Lembrando que todos os comentários devem seguir essas regrinhas aqui e também não deixa de deixar aí, largar o seu joinha neste vídeo, se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Bora para o vídeo, bora para o vídeo. Bom, já temos um dia aí, né, do papado do Papa Leão XIV, o cardeal Robert, que era cardeal, né, o Robert Franz Prevost, então, norte-americano, e que também foi muito atuante no Peru. Você já deve ter visto ou ouvido um pouco da sua história. Então, ao longo desse período aí do papado, nós vamos conhecer ainda mais. Ele vai falar mais, vai trazer audiências, homilias, vai fazer visitas, vai receber pessoas. Então, vai ter muito assunto pra gente tratar, tanto nesse canal quanto lá no Arqueólogos Digitais. O que eu quero trazer aqui, né? Nós consumimos muito conteúdo ontem, então conteúdo de pessoas que gostamos, conteúdo de pessoas que não gostamos tanto, alguns conteúdos que nós concordamos, outros que não, assistimos mídia secular, mídia católica, para poder trazer aqui as primeiras impressões, né? Por quê? Porque com todo o seu discurso ali na sacada, ele agradou muitos, então houve também um consenso, né? Ainda não começaram as brigas, claro, algumas pessoas já estão soltando algumas farpas, algumas teorias da conspiração, mas tá bem baixo. O pessoal ainda tá muito eufórico, tanto um lado quanto o outro, com essa polarização hoje em dia, né? Direita e esquerda, progressistas e conservadores dentro da igreja, enfim. Então, o pessoal que é progressista, lado aí da esquerda, enfim, eles ficaram muito felizes porque o Papa Leão XIV usou a palavra sinodal e durante o seu discurso você vê mesmo essas linhas da sinodalidade que ele viveu aí no papado de Francisco. Além disso, também falou sobre os pobres, falou sobre construir pontes, sobre a paz. Porém, todavia, entretanto, ele também agradou o outro lado, que é a da direita, conservadores, enfim, tradicionais, por usar as vestimentas mais tradicionais, que já é uma característica lá dos Estados Unidos, e também Bento XVI utilizava muito as vestimentas, São João Paulo II também, mas o Papa Francisco não, né, que foi uma das coisas que surpreendeu muito quando o Papa Francisco apareceu na sacada. Além disso, o nome de Leão XIV, que combateu a maçonaria, o comunismo, tem documentos maravilhosos, mas lembrando que ele também tem um documento que fala sobre a doutrina social da igreja, que é o Rerum Novarum. Vou falar dele em algum vídeo, aliás, gente, tem muito tema. Minha cabeça tá borbulhando aqui, mas vamos fazer. Então, esses dois pontos. Além disso, o pessoal também ligou o nome, a eleição do Papa Leão XIV com a aparição de São Miguel Arcanjo, né? Então, tem agradado muitos. Inclusive, eu vi alguns vídeos, algumas lives, que ontem teve muita live, ontem, anteontem. E alguns, no momento em que foi falado o nome dele, por ele ser norte-americano, já ficaram muito felizes, muito eufóricos, né? Mas quando começou o discurso dele, aí um e outro começou a dar uma murchadinha, né? Até comentei isso com uma amiga minha que o pessoal teve uma hora que ficou com uma cara bem de decepcionado e outros que já estão compartilhando o vídeo aí falando que estão decepcionados porque ele usou a palavra sinodal, né? Então eu quero trazer aqui sobre essa questão, porque quando o Papa, e é uma lembrança que eu tenho, porque eu vivi, né, essa parte do conclave, é algo que fica bastante na minha cabeça, do Papa Francisco. Quando o Papa Francisco entrou para o papado, quando Jorge Mário Bergoglio se tornou Francisco, a euforia era muito parecida, mas era uma euforia tanto secular quanto na igreja, porque nós tínhamos recebido a renúncia de Bento XVI, então estávamos muito tristes, ainda tinha a Jornada Mundial da Juventude, então depois da Jornada Mundial da Juventude, começou várias ilações sobre o Papa Francisco. Até então ele era super queridinho e tal, depois começou a dar uma boa diminuída e sair um pouco mais da mídia, né? E é a mesma euforia que eu vejo agora com o Papa Leão XIV, todo mundo muito eufórico, muito feliz, claro, devemos ficar felizes, mas com alguns exageros aí, com algumas ilações que não cabem, principalmente para nós católicos. Então é sobre isso que eu quero mostrar aqui, porque eu dei toda essa introdução para vocês entenderem o porquê de tudo isso, até porque ele também teve primeira missa aí, né, que ele presidiu na Capela Sistina para o Colégio Cardinalício, para os cardeais. Então ele fez uma homilia maravilhosa, vou deixar o link aqui, mas se você quiser também tá lá no Vatican News, vale muito a pena você conferir, tá bom? Então a gente vai trazer esse trechinho e aí eu vou trazendo as pinceladas ao longo do vídeo. Begin with a word in English and the rest is in Italian, but I want to repeat the words
From the responsorial psalm, I will sing a new song to the Lord because he has done marvels. And indeed, só lembrando aqui, né, que esse trecho do Salmo me fez recordar da canção nova. But with all of us, my brother cardinals, as we celebrate this morning, I invite you to recognize the marvels that the Lord has done, the blessings that the Lord continues to pour out upon all of us. Through the ministry of Peter, you have called me to carry that cross and to be blessed with that mission. And I know I can rely on each and every one of you to walk with me as we continue as a church, as a community of friends of Jesus, as believers, to announce the good news, to announce the gospel. Nós temos aqui toda a homilia dele, né? Inclusive, ele até citou o Concílio Vaticano II aqui, citando a Gaudium et Spes, onde ele recordou a questão que o Filho de Deus se revela a nós através dos olhos confiantes de uma criança, mostrando-nos assim um modelo de humanidade santa que podemos imitar. Ele falou também sobre essa confiança, né, de Deus sobre essa missão tão pesada. Trouxe também questões sobre a coragem, a justiça, buscar também viver tudo isso em contextos em que a fé é excluída ou é tida como um absurdo pelas pessoas, né? E o contexto que elas preferem outras seguranças como tecnologia, o dinheiro, o sucesso, o poder e o prazer. Trata-se de ambientes onde não é fácil testemunhar nem anunciar o evangelho e onde quem acredita se vê ridicularizado, contrastado, desprezado ou, quando muito, suportado e digno de pena. Então, é uma homilia bem extensa, vale a pena vocês conferirem depois, tá? Por que eu trouxe essa parte? Porque além dele trazer esse contexto que o Papa Bento XVI já nos trouxe sobre ser ridicularizado aqui, né, nesse mundo cheio de informações, então que isso também não seria um martírio, que é realmente o que nós vivemos hoje. Ele dá uma citação do Concílio Vaticano II que é desprezado por muitos, inclusive pelo outro lado, que é aquele lado lá que o pessoal chama de conservador, enfim, né, de tradicional, porque eu já nem sei mais como é que o pessoal chama. Então, já é um ponto que alguns podem falar. Então, além de terem ficado bravos porque ele usou a palavra sinodal, aí podem ficar bravos também por conta do Concílio Vaticano II. E, falando nisso, Ju, mas por que você tá falando, né, desse pessoal aí que é conservador, enfim? Como eu falei, né, tem os dois lados. Um lado que tá super eufórico, porque ele tem a parte da questão da pobreza, dos marginalizados, e outros por conta das vestimentas dele. E aí, essa página que eu gosto bastante, que é o Garibaldo Cansado, que é a Roberta, eu gosto bastante dos conteúdos dela, que ela bate bastante nessas questões, nos dois lados. Ela trouxe essa notícia aqui. O Papa Leão XIV, quando ele era cardeal, ele ajudou na remoção do Strickland. Nós já fizemos aqui um vídeo, aliás, 2 vídeos falando sobre a demissão do Strickland, né, que aconteceu em 2023. Só para deixar mais claro em relação a isso, por que aconteceu? Porque o Dicastério para os Bispos, que era responsabilidade do Papa Leão XIV, quando ele era cardeal, né, eles realizaram uma investigação formal contra o Strickland por conta do uso de mídias sociais e a gestão da diocesana. E ele que serviu lá na diocese de Tyler, lá nos Estados Unidos. E ele foi criticado por diversas postagens, incluindo um tweet que dizia que o Papa Francisco estava minando o depósito da fé. E aí depois, os outros bispos conduziram a investigação e concluíram que o mandato não deveria continuar. E aí o Papa Francisco se reuniu com o cardeal, né, naquela época, o cardeal Robert Francis Prevost, para essa definição da demissão. Então é por isso que ela colocou aqui, tá? Porque senão o pessoal fala, nossa, ele que foi lá e demitiu. Não, foi todo um processo. Lembra que dentro da Igreja Católica existe um processo. Mas, todavia, entretanto, ela também compartilhou essa questão aqui da oposição do Papa Leão XIV, quando era bispo lá do Chiclayo, que é no Peru, sobre a questão de ideologia de gênero nas escolas, de que isso não deve ser ensinado, ou seja, a questão da moral também. E aí aqui, né, nós temos o que o Garibaldo Cansado falou. O Dom Robert Prevost é eleito Papa Leão XIV e dispara do esquerdista ao conservador de direita. Vou descer o cajado igual. Ela faz memes muito, muito legais aí. O que a gente pode traçar em relação a isso? Que
O que eu estou vendo é que os dois lados estão animados, alguns já estão começando a ficar mais tristes, decepcionados, essa é a palavra, por conta desses posicionamentos. Na mídia também estão falando se ele é conservador, se ele é progressista, aí falam que não, aí trazem outras questões também que nós vamos trazer lá no Arqueólogos Digitais sobre questão de abuso. Enfim, ele não vai agradar todo mundo. Óbvio que já tem teorias da conspiração aí, falando que o Trump que colocou ele, mas só lembrando que o Privosh já atacou bastante o Trump. Eu quero trazer isso em outros vídeos também, sobre as questões de imigração. Nós temos que ver também essa eleição do Papa Leão XIV como um grande sinal de Deus. Porque o pessoal tava fazendo ilações de que o Trump colocou ele lá, mas na realidade, gente, até eu vi isso em um dos jornais, uma entrevista muito legal mesmo. Quero ver se eu trago um react aqui, da professora falando sobre isso. Que os Estados Unidos, ele é uma grande potência, ele tá passando por grandes mudanças, dificuldades também, mas que é um grande sinal e o Papa Leão XIV ser norte-americano, porque o Papa Francisco tinha muita dificuldade com a Igreja Católica lá nos Estados Unidos. Lembra que muitos ataques vêm de lá também. O Strickland é um exemplo disso. Quem sabe agora seja montada essas pontes que o Papa Leão XIV falou na sua fala ali na sacada da Basílica de São Pedro, para todos ali na Praça de São Pedro também. Construir essas pontes. O que eu quero deixar aqui também é que vocês tomem muito cuidado com algumas informações que são dadas e com algumas interpretações. Existem católicos que estão fazendo interpretações, inclusive, de que o Papa Leão XIV foi eleito porque os cardeais pensaram em ser dos Estados Unidos, porque a Igreja Católica tá com déficit e aí os Estados Unidos poderia dar dinheiro suficiente ou contribuir com a Igreja Católica de forma suficiente. Então, por isso que eles... Gente, a gente não sabe por que eles escolheram. Quer dizer, se nós prestarmos atenção nas congregações gerais, naquilo que foi pedido e debatido, nós vamos entender por quê. Eles querem uma continuidade do papado de Francisco, assim como foi uma continuidade de Bento XVI, São João Paulo II e mais os 266 papas que vieram antes do Papa Leão XIV. Então não tem muita novidade. O pessoal tá querendo uma novidade que não existe. Nós temos que encontrar os sinais de Deus. O sinal de Deus é isso, é construir as pontes e mostrar como nós devemos viver muitas coisas que o Papa Francisco trouxe e as pessoas não compreenderam. Então agora é o momento de nós vivenciarmos um novo tempo, mas um novo tempo com uma cabeça muito mais aberta e fora de teorias da conspiração secular ou católicas, porque tem bastante, fora dessas profecias. Eu vejo como um sinal de Deus para nós despertarmos, acordarmos de fato para essa fé. Inclusive, tem muitas pessoas que não são católicas, mas que se sentiram muito tocadas com o discurso dele, com pessoas que estão participando, foram chamadas para dar entrevistas e explicar mais sobre a Igreja Católica na mídia secular. Inclusive, teve um programa aí de uma apresentadora que ela parece ser bem feminista, entrevistando uma professora da PUC, e foi assim, a professora da PUC com uma inteligência e explicando com muita dinâmica e sendo bem didática naquilo que ela estava explicando da igreja, que a apresentadora, ela até continuou muito a entrevista e você via um ânimo sobre ela. Eu acredito muito nisso, que Deus tem usado de toda essa situação para tocar mais pessoas e para nós católicos sermos acordados, pararmos com essas guerrinhas e polarizações. Vai continuar ainda assim, mas diminuir e entender exatamente isso que o Garibaldo cansado falou. O Papa Leão XIV, ele vai descer o cajado do esquerdista ao conservador de direita. Inclusive, tem até um comentário aqui, que eu concordo muito, as pessoas vão falar que não, desse rapaz aqui, falando, batendo em ambos, igual o Francisco. Porque o Papa Francisco também batia em ambos, mas algumas pessoas não reconheciam isso, né? Porque não sabiam como lidar com o seu jeito. Ele saiu um pouco, assim, daquilo que era normalidade para nós, né? Então eu deixo aqui, quero trazer outros momentos do Papa Leão XIV, tô estudando bastante sobre ele para nós trazermos aqui, porque eu realmente não conhecia, não profundamente, só de nome, assim, e muitas vezes já tinha passado pelo nome dele, mas também sabe quando você não dá atenção? Então eu tô estudando mais para que nós possamos trazer vídeos bons e com informações verídicas, prontos para a batalha quando começarem as guerras, o progressista bater nele, ou os conservadores baterem nele. Vai saber, né? Porque já tem gente batendo e falando muita bobeira por aí. Então, deixa aqui nos comentários o que você achou. Não esquece depois de conferir a homilia dele lá no Vaticanense, tá bom? Seus comentários, seguir essas regrinhas aqui, hein? Deixa o seu joinha neste vídeo, se inscreve no canal e ativa o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!